Olá, boa tarde, a paz seja com todos. Vindo aqui para falar mais um vídeo, mais uma live. Tem um versículo. Primeiramente, exaltar o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Digno de honra e de louvor é o nosso Deus, maravilhoso, príncipe da paz. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Eu gostaria de ler um versículo uma passagem bíblica que está em 1 Timóteo 2. O bom soldado de Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita aos homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também vivemos com ele, e perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se como infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Amados, Deus ele é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis, não é verdade? Aqui ele fala de um obreiro aprovado. Relembre todas estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito das palavras, por isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso, alcançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Himeneu, Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Injustiça, né? Afaste daquele que faz injustiça, que não professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros,
será utensílio para a honra, santificando e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para o conhecerem a verdade, mas também o retorno à insensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Aí aqui fala no versículo 3, os males e as corrupções. Está no versículo 3. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de bondade, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram o que infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistam à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Amados, o Senhor, Ele nos ensina de que nós devemos procurar ter uma vida digna, né? Uma vida honrosa, procurando praticar as coisas concernentes a que Ele nos ensinou, nos ensina. Aqui Ele está nos exortando que a gente deve obter conhecimento da palavra, buscar sabedoria nele, não ser somente ouvintes, mas praticantes de sua palavra. E além disso, levar o conhecimento de outras pessoas. Tudo que você aprendeu tem muito a ver com aquele versículo de Filipenses 4:8, que tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for honesto, tudo que for amável, de boa fama, tudo que for justo, no que nós aprendemos, né, assim o apóstolo Paulo expôs em Filipenses 4:8, tudo aquilo que nós aprendemos, façamos, praticamos e ensinamos também, devemos ensinar outras pessoas, porque um obreiro bem preparado, porque primeiro existe a prova, né, para depois ser aprovado. Então, que nós saibamos praticar, obter conhecimento da palavra de Deus, obter sabedoria, buscar em Deus, porque a sabedoria vem de Deus, o entendimento de sua palavra e os ensinamentos, os procedimentos que Ele quer para nós, que Ele determinou para as nossas vidas, e assim praticar, não ser somente ouvinte,
tendo fé e fazer o que agrada a Deus, independente de estar diante de alguém, a pessoa fazer o certo. E além de fazer o certo, passar para outras pessoas. Aqui na palavra dele, ele diz isso, que a gente deve ensinar aquilo que está escrito, né? E falar também de que nós não devemos ser pessoas egocêntricas, egoístas, que olhem somente para o nosso lado, mas que olhem para o nosso semelhante. Há sempre uma maneira de você ajudar, estender a mão para com o seu próximo. Sabemos que nós somos falhos, sabemos que nós também, todo ser humano tem defeito, mas se nós buscarmos em obediência ao Senhor, nós nós cumpriremos o que está nas Escrituras, o que Ele mandou obedecer. Ele fala muito aqui também sobre o orgulho, né? Males, corrupções, desobediência. Ele fala, né, de a pessoa se distanciar, né? Porque fugir das más companhias, porque corrompem o bom costume. Quando ele fala aqui de pessoas desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. E existem pessoas que querem demonstrar que está querendo ajudar alguém, mas na verdade a pessoa não está ajudando. Sempre há uma maneira de você estender a mão, se esforçar, porque tem coisas que você se esforçando, você pode ajudar seu semelhante. Sempre há uma maneira de ajudar. E aqui ele também relata que a pessoa não deve ser orgulhoso, ser uma pessoa orgulhosa, soberba, não olhar só para si, olhar para o seu próximo, buscar a face do Senhor, buscar obter mais conhecimento da palavra de Deus e buscar sabedoria em Cristo Jesus. Procura fazer o bem. E uma das coisas que o Senhor, Ele sempre nos adverte, é que nós devemos ser imitadores dEle. Pessoas humildes. Ele não gosta de soberbo. Ele não gosta de pessoa orgulhosa. Ele quer que sejamos imitadores dele. O Senhor, Ele é manso, Ele é humilde. Então, Ele quer que nós sejamos assim. Amados, outrora, eu era uma pessoa que eu posso dizer assim, que eu era muito explosiva. Depois que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu venho buscando ser vigilante nisso. Porque outrora, antigamente, eu não levava desaforo para casa não, viu? Eu era daquelas que escutava uma coisa, dizia duas. Não que a pessoa vá suportar tudo, não que a pessoa vá absorver todo tipo de coisa errada. Você precisa se defender também, você precisa contra-argumentar. Mas não ser feito aquele fio descascado, né? Que qualquer coisa pega fogo, né? Dá choque.
pessoa procurar ser pessoa mais mansa, humilde. O Senhor nos ensina a ser imitadores dele. Ele é manso e humilde. Ser compassivo, se colocar sempre no lugar do outro. Se você, em alguma situação, você se colocar no lugar do outro, fica muito mais fácil de você entender. Ser compreensivo. Aí diz assim, Edilene, mas é tão bonitinho falando. E na prática? Na prática, amados, nós vamos exercitando isso. Porque é Deus que nos capacita. Nós não temos capacidade de nada. Se não vier dele, é ele que faz. Ele vai nos moldando, ele vai nos direcionando. Você lendo a palavra, matando a carne, porque a natureza pecaminosa, o que é que nós vemos? Inveja, fofoca, não é? Existe um versículo que quando eu li, chega a mim, eu nunca tinha visto esse versículo. É no Salmo, se não me foge a memória, que ele diz que quando você fala do próximo à escondida, o Senhor é promessa dele, na palavra dele, ele diz que este será destruído. Quem vive falando às escondidas do próximo. Eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. O que fala do próximo, eu mostrei até um conhecido. Ele ficou assim. Isso tem na palavra de Deus? Eu disse, tem. Quem fala do irmão, do próximo, do irmão, às escondidas. O Senhor diz, esse eu destruirei. Existem palavras, né, muito fortes na palavra de Deus. São palavras muito fortes que quando a gente lê assim, meu Deus. Deixa eu ler de novo para ver se... Eu até coloquei em cima assim. Achei. É o Salmo, eu vou ler para vocês, é o Salmo 101. Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Presta bem atenção nesse salmo. Cantarei misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? É uma pergunta. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aí vem aqui o versículo 5. Eu estou lendo Salmo 101. Agora no versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo. O que é olhar altivo? É soberba, né? Aquele que tiver olhar altivo e coração soberbo é orgulhoso, né? Aquele que tiver olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Nós sabemos que o Senhor, ele é misericordioso. Ele é benigno, ele é longânimo, ele sempre espera que a pessoa, ele sempre dá várias oportunidades para que a pessoa
venha uma hora se arrepender dos seus delitos, dos seus erros, dos seus pecados, transgressões, iniquidade. E o Senhor, Ele nos acolhe com amor. A partir do momento que se você faz algo de errado, mas que você se arrepende, você é humilde e se arrepende, Ele te perdoa na hora. E Ele diz, dos teus pecados não lembrarei mais. É fato, amados, que todo pecado, ele tem a consequência. O Senhor, Ele perdoa. Mas eu aprendi nos estudos de teologia que o Senhor perdoa o pecado. Ele ama o pecador, embora ele abomine o pecado. Mas a consequência do pecado, a gente passa, a gente paga. Então, que essa palavra é mais assim, para chamar a atenção das pessoas, né? Exortação, que o Senhor, Ele é benigno, longânimo, misericordioso, mas Ele quer que a pessoa se arrependa e passe a não ser mais pessoas que se olhem mais, deixe mais de olhar para si, de ser pessoas orgulhosas, pessoas egocêntricas, pessoas que são mais apegadas aos seus próprios deleites. E busque conhecimento da palavra de Deus, praticar também os ensinamentos e passar adiante. Aqui na palavra dele, ele diz assim, que nós devemos ensinar também aos outros. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, nos livre de todo mal, nos dê mais tarde uma noite de sono reparador e que o Senhor, Ele derrame as bênçãos dele sobre tua vida, supra tuas necessidades, segundo a vontade dele. Ele supra as suas necessidades. Deus é um Deus Jirê, Deus provedor, Jeová Rafá, cure tuas dores, tuas enfermidades, né? Eu digo tuas assim, a quem estiver doente, porque a gente não deve tomar posse de doença, de enfermidade. Eu digo assim, aquele que estiver doente, Jeová Rafá, cure. Que Ele venha e te veja, olhe para ti, olhe para mim, para suprir também. Deus é um Deus que a gente ama, independente de qualquer coisa, porque Ele é Deus, Deus é Deus. Mas nós podemos clamar, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus, Ele não é um Deus mudo, Ele é um Deus que ouve e responde às nossas súplicas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Todos tenham uma boa tarde.